Fala Tricolada, Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Sejam muito bem-vindos, assiste esse vídeo, deixando aquele like maneiro, se inscrevendo aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo, vamos para informações, porque são informações interessantes. Vamos começar falando sobre o Iago, que saiu com 3 minutos de jogo, Fluminense-Ceará, com 3 minutos e saiu com problema muscular. E ele fez um exame nesta segunda-feira e foi detectado uma distensão muscular leve, que é conhecida como grau 1. Quando é o grau 2 é mais difícil, é mais complicado. No mínimo aí uns 15 dias para o jogador se recuperar. Como o caso do Iago é um grau 1, ele vai ficar pelo menos uma semana até ser entregue à preparação física. Então é um tempo bem mais curto. O Fluminense não deu um período de recuperação do jogador, porque isso varia de jogador para jogador. Tem jogador que responde ao tratamento com mais facilidade, com mais rapidez. Por isso o Fluminense não deu uma data para o retorno do Iago ao campo. Mas é certo que ele vai desfalcar o Fluminense nesse jogo contra o Santos, o próximo jogo do Fluminense neste domingo. Então é um desfalque aí chato, porque é um bom jogador e vai fazer falta ao meio de campo do Fluminense. E outra notícia sobre o Luiz Henrique. O Fluminense recebeu informação de que eles passariam um período de treinos com a seleção brasileira, com a seleção sub-20. Aí o Fluminense recorreu, pediu a liberação do jogador, mas foi negado pela CBF. A CBF disse que não vai abrir mão de nenhum dos jogadores que ela convocou. E o Luiz Henrique joga no domingo, aí no período de treinamento da seleção brasileira. Aí hoje teve uma informação que a torcida do Fluminense começou a chiar e reclamar, é porque o Vasco conseguiu liberar os seus 3 jogadores convocados, que é o Thales Magno, o Bruno Gomes e o Lucão. E além do Vasco, também o Corinthians conseguiu liberar seu jogador, que é o Gustavo Mantuan. Então, esses 4 jogadores foram liberados e a torcida do Fluminense questionou, reclamou, porque o Fluminense não conseguiu liberar o Luiz Henrique, que é titular absoluto do ataque tricolor, é um dos principais atacantes do Fluminense, vai fazer uma falta tremenda no domingo. Aí a CBF explicou que a situação deles é completamente diferente, porque Vasco e Corinthians jogam, se enfrentam na quarta-feira, no dia da apresentação da seleção brasileira. Aí a CBF adiou a apresentação desses 4 jogadores para o dia seguinte, na quinta-feira. E o Fluminense não conseguiu a liberação do Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique tem jogo no domingo, então são dias após a apresentação. E por isso o Fluminense não conseguiu. Esses jogadores vão se apresentar, mas só que é no dia seguinte. É uma pena, porque a própria CBF joga contra o seu próprio campeonato, desfalcando os clubes que disputam a competição e desfalcando clubes que estão lá brigando por coisas maiores. Por exemplo, o Fluminense é 6º colocado no Campeonato Brasileiro, vai perder um jogador importante, assim como o Vasco. No próximo jogo vai perder o Thales Magno, que é titular da equipe do Vasco. Então é muito ruim a CBF fazer isso com os clubes, ainda mais numa data que não é data FIFA. Não tem a mínima obrigação, na minha opinião, do clube ceder os jogadores para a CBF, porque não é uma data FIFA, mas a CBF não quer liberar. E o Fluminense, mais uma vez, com problemas com categorias de base da seleção brasileira. Eu me lembro muito bem, o Fluminense numa final de Copa do Brasil, o treinador era o Abel Braga. O Fluminense teve 2 jogadores convocados, que no caso era Diego Souza e Arouca, que eram os pilares do meio de campo do Fluminense naquela ocasião. O Fluminense fez uma final contra o Paulista de Jundiaí e o Paulista foi campeão em cima do Fluminense. E o Fluminense sentiu muito a falta desses 2 jogadores no meio de campo. E mais recentemente também uma convocação aí do Caio Henrique, que era lateral esquerdo do Fluminense, foi convocado para a seleção olímpica e o Fluminense sentiu muita falta desse jogador. Agora, a situação do Luiz Henrique. A torcida tem que ficar atenta, a diretoria também atenta com liberação de jogadores. Eu sei que no momento falta força política do Fluminense, principalmente na CBF. Nesse caso eu entendo a situação do Vasco e do Corinthians, porque eles vão jogar numa quarta-feira e a apresentação é no mesmo dia, tem como liberar um dia após o outro, mas tem que ficar atento com outros clubes que podem conseguir a liberação para o final de semana. E havendo liberação, o Fluminense tem que exigir também a liberação do Luiz Henrique, porque vai fazer uma falta tremenda. Já temos o Iago machucado, temos o Elton Silva machucado, que é jogador de lado de campo, temos o Pacheco também machucado. Então está começando a faltar jogadores de lado no Fluminense, e o Fluminense precisa terminar esse primeiro turno, pelo menos com uns 30 pontos aí, e o Fluminense, todo ponto
é necessário na briga por coisas melhores nesse campeonato. E para encerrar, vamos falar do incêndio que teve ali colado ao centro de treinamento do Fluminense. Eu vi nas redes sociais, fiquei muito preocupado, porque é um fogo muito forte, uma extensão de mata muito grande, colado ao muro do centro de treinamento do Fluminense, muro ou cerca, porque ainda está em construção aquela área cercada ali do centro de treinamento do Fluminense, ainda tem obras para fazer ali. O que ficou informado, nós ficamos sabendo sobre o ocorrido é que os bombeiros foram de imediato apagar o fogo, utilizaram a parte interna do centro de treinamento para apagar esse incêndio e nada aconteceu, não atingiu a torre do Fluminense, não atingiu os campos, nada estrutural do Fluminense, ficou do lado de fora do centro de treinamento. Só tem uma coisa, o Fluminense precisa ficar muito atento a isso, espero que o Fluminense tenha vigias durante a noite, lá no centro de treinamento, porque se esse incêndio que aconteceu à luz do dia, todo mundo viu, foi filmado, apareceu em todas as redes sociais, se acontece à noite, é sempre bom ter alguém tomando conta, observando, para correr e pedir o socorro. Porque aquela área ali é muito descampada, tem muito mato, não tem construções próximas, tem uma escola mais à frente, próximo à pista, tem um centro de treinamento do Vasco que está em construção, que é logo ali perto. Então é interessante ter sempre alguém ali à noite. Vigilância à noite, porque esses incêndios podem acontecer durante a madrugada. E aí dá tempo de chamar o bombeiro e socorrer o centro de treinamento. Se atingir o centro de treinamento, é um prejuízo enorme. Mas graças a Deus, nesse caso foi à luz do dia, todo mundo viu, o bombeiro chegou a tempo, socorreu, apagou o incêndio. O Fluminense precisa estar atento ao que acontece, principalmente ali em volta do centro de treinamento. Lugar abandonado, de muita mata, e toda atenção é pouco. Graças a Deus está tudo certo, tudo tranquilo. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo, deixar aquele like maneiro. E se você se inscreveu no canal, não deixe de clicar no sininho para receber as notificações, para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo no canal. Faço vídeo todos os dias aqui no YouTube, então vale muito a pena seguir o canal do Tricolada. Aqui você é sempre bem informado, temos lives muito maneiras, sempre com informação pré-jogo, pós-jogo, você encontra tudo aqui no canal. Então fique com Deus, obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, até o próximo vídeo. Fui!